2019, o CRA São Paulo iniciou uma série de palestras com personalidades renomadas do mundo corporativo para falar sobre o futuro da administração no Brasil, principalmente depois da influência da quarta revolução industrial. Chamada de ADM Tendências, a série está de volta com o tema Liderança na Era da Gestão Ágil. Esse foi um dos nossos últimos eventos presenciais em nossa sede antes da pandemia. Eduardo Carmelo foi o convidado de estreia da segunda temporada do ADM Tendências. O autor e também professor da Faculdade Getúlio Vargas, São Paulo, apresentou um panorama sobre como os métodos ágeis estão influenciando a gestão através da figura do líder, se tornando cada vez mais importantes para a saúde organizacional. Nós estamos partindo de um princípio de que inovação virou sistemática, então as empresas, mais do que ter uma estratégia de inovação, elas precisam ter velocidade na inovação. Daí a importância de uma empresa ágil que possa testar as ideias, validar as ideias e viabilizar essas ideias num timing adequado ao mercado e aos seus clientes. Eu tive a oportunidade de ir para Israel e você vê o desenvolvimento de um produto, de um serviço em 10 dias e ao mesmo tempo você vê empresas similares fazendo um mesmo desenvolvimento em 6 meses. Então a agilidade, a velocidade virou um diferencial na construção desse grande diferencial que é a inovação. Esse perfil de liderança é um desdobramento do Manifesto Ágil originado no início dos anos 2000, depois que 2 programadores precisaram repensar a forma como estavam desenvolvendo um novo software. Esse conceito de fragmentar todo o processo realizando testes para confirmar seus resultados foi redimensionado no ambiente corporativo. Um exemplo disso são as startups, que têm agilidade em seu DNA. Se no pré-Covid-19 já era importante ter rapidez na tomada de decisões e otimizações nos processos, agora, durante e pós-pandemia, segundo especialistas, não perder tempo e estar preparado para as imprevisíveis mudanças são habilidades essenciais para sobreviver empresarialmente. O profissional ele precisa se preparar pela carreira dele, para ter um mindset ágil e um mindset de inovação, que a gente chama de design thinking. Tem uma metodologia, seja de ágil e inovação, porque você começa a aprender a entender como funciona tantos os princípios e as ferramentas. E isso vai te dar uma base de autoridade para poder chegar para o seu líder e dizer: líder, não só dizer líder, isso está errado, mas líder, eu percebo que aqui há um desalinhamento e eu posso propor uma alternativa. Essa é uma forma de você ao mesmo tempo se diferenciar e convidar o seu líder a também compreender sobre as metodologias ágeis e as metodologias de inovação. E este líder vai começar a se sentir hábil a poder falar para o seu outro líder. Isto quando você tem uma empresa que é top-down e que é extremamente burocrática. Então você vai ganhando de baixo para cima. Se você tiver a oportunidade de poder levar a sua liderança para um projeto de inovação fora, para esses labs de inovação, essas lideranças começam a ter uma ideia da importância de você eliminar um máximo de desperdício na organização para fazer com que as pessoas tenham tempo para investir na inovação, né? Então nós reconhecemos essa burocracia. Felizmente nós temos algumas ilhas de excelência que estão se destacando justamente porque estão ou diminuindo o número de hierarquias ou tirando uma burocracia para que as pessoas possam efetivamente usar todo o seu potencial para a entrega de projetos inovadores e se diferenciar no mercado. Um dos principais conselhos que o Eduardo deu para os participantes do encontro realizado no Espaço Manacá sobre como se tornar um líder ou colaborador ágil foi ficar mais próximo da equipe, apresentando objetivos, critérios e prioridades de forma clara. Para a liderança, ele ainda acrescentou que a excelência da ação deve vir acima do cargo. Outro ponto bastante enfatizado estava relacionado à necessidade das empresas serem mais ágeis com a inovação, não tendo medo de errar. Sabe quantas vezes o Google faz experimentos em seus produtos e serviços durante um ano? 7.000. Mas vamos com calma, hein? Esse é um assunto muito importante, né? Eu acho que a melhor forma de entender isso é quando a empresa desenvolve uma gestão ambidestra, uma liderança ambidestra. Então, para processos muito robustos, a empresa não pode errar. Vamos supor que uma pessoa
erre na programação de um cartão de crédito que vai afetar 1 milhão de pessoas. Este é um tipo de erro. Né? Qual é o outro tipo de erro? Eu estou testando uma ideia nova, eu estou testando uma forma de trabalhar e aí tenho esses erros. As empresas brasileiras confundem isso porque elas não trabalham no contexto. Então, vamos dizer para as pessoas, você pode errar o primeiro erro, o segundo erro nos projetos de inovação. Porém, os processos que são consolidados, os processos que a gente tem uma alta taxa de entrega, de acordo de nível de serviço, aí não pode errar. Mas aí a gente fica brigando entre pode errar e não pode errar e esquece de colocar o contexto. Então, a gente mesmo diz na consultoria, todo primeiro erro ou todo erro novo é muito bem-vindo. O segundo e o terceiro não, porque aí a gente não tem mais esse capricho, né? Então vamos olhar o erro a partir dos contextos e a partir dos projetos, se eles são robustos ou se eles são de inovação.